Muito boa tarde a todos os irmãos, ministros, irmãos e irmãs reunidos lá em Buenos Aires, Argentina, hoje, terça-feira, 10 de março deste ano 2026. É para mim uma grande bênção poder saudá-los, a todos vocês e a todos que estarão depois escutando essas palavras de saudação dessa ocasião. Buscamos nas Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1 em diante, onde nos diz: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aqui vemos a tomada desse livro, aí no céu, e depois vemos no capítulo 10 a ocasião onde vemos esse anjo forte que é Cristo em sua vinda, descendo do céu, trazendo a terra, e entregando a um homem esse livro para que o coma. O abre no céu e o traz aberto à terra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem O Maná Escondido, pregado em 29 de abril de 2006, em Monterrey, Nuevo León, México, nos diz: esse que receberá essa pedrinha branca com um nome novo é o mesmo que receberá o maná escondido, e é o mesmo que receberá autoridade sobre todas as nações. E esse é o Senhor em sua vinda, em sua manifestação final. Nenhum dos mensageiros que passaram por este planeta Terra receberam autoridade sobre as nações. Somente isso se cumpriria no último mensageiro que está vivo neste tempo final. É o mesmo que receberá a espada afiada de 2 fios, que é a palavra de Deus, a palavra criadora. É quem estará como mensageiro ou servo, ou mordomo fiel e prudente, dando alimento espiritual da palavra à igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus, na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, tem que ser um mensageiro que esteja na etapa de era de pedra angular
dispensação do reino na qual nos encontramos e que esteja realizando esse trabalho, dando o alimento espiritual aos escolhidos de Deus, à igreja noiva. Cada mensageiro em cada era teve a porção correspondente de alimento espiritual para cada filho e filha de Deus, e depois que terminou seu trabalho, Deus o levou. Paulo trouxe sua mensagem e se foi. Consequentemente, em Paulo não ia se cumprir o do servo fiel e prudente, que no fim do tempo estaria vivo para receber essa estrela da manhã, que é a segunda vinda do Senhor. Assim também não Irineu, ou seja, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o reverendo William Branham, nem o Dr. William Soto Santiago. Todos eles já chegaram para o final do seu ministério no momento e no tempo onde Deus os enviou, Deus os chamou a descansar. E nenhum deles se cumpriu essa escritura do servo fiel e prudente que no fim do tempo estaria vivo no meio da sua igreja. Vem o simples que é tudo. A única evidência que nenhum deles é esse servo fiel e prudente que a Escritura nos fala que no tempo da sua vinda estaria no meio do povo de Deus, da raça humana, é porque já não estão. Essa é a única evidência de que, e a mais contundente, que o povo de Deus, com percepção profética, poderia compreender esse mistério de quem seria a pessoa. Se estivéssemos vivendo no tempo do irmão Branham, pois todo mundo pensaria que era ele. Mas como se foi, pois já automaticamente, esse não pode ser. No tempo do Dr. William Soto, a maioria estivemos e vivemos nesse tempo, mas já não está. Deus também o levou. Cada um teve um trabalho que realizar nesta terra a favor dos filhos e filhas de Deus. Vejam, no tempo da primeira vinda do Senhor, ali houve um precursor conhecido como João Batista, e depois esteve esse arcanjo, Gabriel, trazendo essas boas novas a Maria, e depois o precursado, pois você tem que buscar o equivalente aqui, onde é mostrado o que o irmão Branham disse que seria paralelo em tudo, pois tem que buscar 3 mensageiros também. Aí esteve o precursor no reverendo William Branham. Aí vimos também esse ministério que Deus teve por meio do Dr. William Soto trazendo as boas novas. Aí vemos falando a Maria espiritual, e depois, consequentemente, tem que ter um precursado. E para esse precursado cumprir a palavra e a profecia e a promessa do servo fiel e prudente, pois tem que estar no meio da sua igreja, na casa de Deus, dando alimento a tempo e, consequentemente, um sinal simplesinho. Tem que estar vivo. Se não está vivo na terra, pois não pode ser um mensageiro, que Deus cumpriria essa promessa. Se colocam a acrescentar a mensagem, dar interpretação à mensagem, isso já é assunto da pessoa e dará conta a Deus por acrescentar ou tirar a palavra. Porque Deus, tudo o que Ele vai realizar em seu programa, o cumpre aqui na terra. Depois que Apocalipse 11, esse ministério qual o vimos nesse evento depois da crucificação em sua primeira vinda, que é o ministério do Senhor aí, o verbo, a palavra, onde estavam todos os ministérios. Depois que ele foi crucificado e sepultado, ele esteve realizando uma obra de 3 dias, vejam, onde pregou às almas encarceradas que foram desobedientes no tempo de Noé. Depois passou pelo paraíso. Ali
esteve se realizando uma obra e depois regressou. Lhe tomou 3 dias e meio. Aí esteve se realizando um programa onde na terra estava o povo em confusão. Mas a obra não terminou. Ele continuou realizando sua obra, onde estava o verbo, a palavra. E é neste tempo final que volta a ocorrer o mesmo. Realiza, durante essa meia hora de silêncio, uma obra aqui na terra, a qual começou desde certo tempo para cá. Já sabemos que em 2009 ainda não tinha começado essa meia hora de silêncio. E essa meia hora de silêncio é a obra do 7º selo na terra. E, consequentemente, nessa meia hora de silêncio, o povo tinha que estar vendo o cumprimento do 7º selo, a vinda do Senhor, realizando uma obra, um trabalho na casa de Deus, no lugar santíssimo do templo espiritual. Agora, depois que esse trabalho é realizado, então, há uma obra que estará realizando ali na 6ª dimensão com um juízo, e em um juízo que disseram ao irmão Branham que ali o estavam esperando ao Senhor, e ele disse que lhe disseram que seria julgado. E também dizem que ele virá. Agora vejam na página 321 do livro dos selos. Diz na metade da página, um pouquinho mais, ou a metade, onde estão lhe falando que ele ia vir o Senhor em sua vinda e que ia ser julgado. Disse, algum dia ele virá. E ele escreve aí, a 6ª dimensão. Agora, essa pessoa que irá ali, esse instrumento que irá ali, somente estará 3 dias e meio. Não pode passar desse tempo, porque então não seria paralelo em tudo à primeira vinda do Senhor. Somente na primeira vinda do Senhor esteve ausente 3 dias e vemos que na segunda vinda do Senhor, Apocalipse 11 nos fala de 3 dias e meio. Nenhum dos mensageiros que veio a este planeta Terra cumpriu essa escritura. Consequentemente, ainda, esse instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa profecia, ainda não passou por essa situação. E a ausência desse mensageiro somente seria 3 dias e meio. Os mensageiros que se foram, e Deus não cumpriu neles essa profecia, é porque neles não se cumpriu a segunda vinda do Senhor. Eles estão ali descansando, escutando atentamente tudo o que está ocorrendo aqui. E tudo o que Deus está realizando, vejam, nestes dias foram dias muito, mas muito importantes. Digamos, desde a sexta-feira para cá, sábado, domingo, foi um dia muito, mas muito importante. Já depois verão tudo o que Deus esteve realizando, mas não se fala abertamente, nem se mostra nem nada, mas que Deus continua realizando sua obra, seu trabalho, e o povo de Deus estaria seguindo esse líder que é o Espírito Santo em tudo o que ele estaria realizando. E ao final, dirão, valeu a pena seguir o guia, porque não nos extraviamos e chegamos à meta. Outros dirão, por não seguir
Aquele que tinha luz, ao que tinha o Espírito Santo, me extraviei, e aqui estou agora na grande tribulação, e agora perdi essa bênção de ser raptado. Aí será o choro e o ranger de dentes para muitas pessoas que estiveram tão e tão pertinho e o desprezaram, menosprezaram e desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, aí na sexta dimensão, o estão esperando o Senhor em sua vinda para depois tomar corpos, diz, e regressaremos, então comeremos. Consequentemente, com a chegada do instrumento onde Deus está cumprindo sua segunda vinda, com a chegada lá na sexta dimensão, já depois o que faltaria seria 3 dias e meio. Agora ele diz aqui, algum dia ele virá, e escreve a sexta dimensão, Apocalipse 11, do 3 ao 9. O que é Apocalipse, capítulo 11, versículo 3? São as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E virá a ti primeiro, e tu serás julgado. Essas pessoas são teus convertidos, que guiaste. Disse, e por ser um líder tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Então disse, todo líder tem que ser julgado dessa maneira? Agora, há uma forma na qual as pessoas ali na sexta dimensão, os líderes e o povo, serão julgados, e também aqui na terra, do qual não se falou abertamente de como é que os líderes, muito especialmente os da mensagem, e os escolhidos, e as fátuas, e os incrédulos, e os manufaturados, e toda pessoa, são e é julgada neste tempo final, como foi nos dias de Ananias e Safira. E na forma e na maneira em que Deus o está fazendo, ninguém está percebendo do que Ele, em seu programa, está realizando, porque o juízo começa pela casa de Deus, primeiro pela igreja, e aí é que a pessoa fica retratada neste tempo de juízo. E aí é que é mostrado se entra ou não entra. Como ele está realizando e em que maneira ele está realizando esse juízo, isso corresponde a Deus e ao instrumento. E como ele o está fazendo, assim é que Deus vai olhar e depois vai condenar e julgar cada pessoa, como aconteceu ali com os dias de Ananias e Safira. Foram condenados eles pela ação que fizeram diante da palavra, que estava o Espírito Santo manifestado ali no apóstolo Pedro, nos apóstolos no meio da igreja hebraica. Consequentemente, tudo é tão e tão no comum do povo que os únicos que vão sair bem e que vão obter essa fé de transformação na etapa já máxima e serão transformados e raptados são os escolhidos, que é o que estão recebendo hoje na manifestação desse ministério sob carpa, onde está sendo dado a conhecer essa fé de rapto. Que isso é outra linha a mais, porque poderão dizer, mas não foi falado que primeiro iam dar a fé de rapto? Vejam, fazia tempo que já estava sendo dado e você não estava conectado e não estava escutando. Mas é que eu pensava que vinha de outra forma. Ou eu pensava que isso já tinha acontecido. Quantas vezes se falou que na visão da carpa, na visão da tenda estava se pregando? Quantas vezes se falou pelas mensagens do reverendo William Branham e do Dr. William Soto que os trovões estariam emitindo suas vozes em uma grande carpa catedral? Ou seja que, por mensagem, por palavra, ninguém pode dizer que ninguém avisou ou que não foi avisado. Agora,
cada pessoa estaria recebendo o correspondente ao que essa pessoa estaria representando e em que grupo essa pessoa estaria. Se é um escolhido, pois estaria obrigatoriamente escutando esse ensinamento sobre carpa, sobre tenda. Se é um que não vai ser transformado, vai estar buscando 5 patas no gato para não receber, mas que estaria questionando todo o tempo. Mas tem que ser assim. Todos têm que escutar para então reagir ao que essa palavra, quando é falada, a atitude que cada pessoa assumir com esse ensinamento. Se é escolhido, pois continuará trabalhando, se esforçando, escutando e atuando no meio da sua igreja, trabalhando nos trabalhos que estão sendo realizados em todas as áreas, porque Deus não quer preguiçosos em nossa era. Agora, se não é escolhido, pois vai se posicionar no grupo correspondente, quer seja nas fátuas, quer seja em parte das tribos do norte, quer seja nos incrédulos. Vê, cada um vai se focar no grupo que lhe corresponde, quer seja nas tribos do sul, ou seja, que a terceira etapa é para todo ser humano. E como sempre lhes disse, todos têm que me escutar. Todos têm que ouvir para então ter uma ação do que essa palavra. Eles a escutem e aí atuam conforme ao que eles escutaram, a atitude diante da palavra. Agora, ali na sexta dimensão também estará se realizando um juízo. Esse juízo na sexta dimensão ainda não ocorreu. Sabem por quê? Porque ainda o mensageiro está na terra. Tão simples assim. Então disse, todo líder tem que ser julgado? Desta maneira? Respondeu, sim. Perguntei, e São Paulo? Disse, ele terá que ser julgado com os seus. Então disse, se o grupo dele entrar, então os meus também. Porque preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e eu também. Eu preguei. E nesse momento milhões gritaram a uma só voz. Nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse disso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade. Note. Então ele disse, algum dia ele virá. E aí volta a escrever Apocalipse 11, do 3 ao 9. Vem que em nenhum dos mensageiros que partiu, eles tiveram os ministérios de Moisés e Elias? Por quê? A resposta é simples. Porque não ocorreu a ressurreição. Tão simples assim. Ele estará ali somente 3 dias e meio. Não pode passar desse tempo, porque senão não seria paralelo em tudo. Mas até alguém esmiuçando, detalhando tudo isso, quem é incrédulo, não há forma de que o veja. E o manufaturado, até um ponto em que também não passa essa outra etapa, mas que fica aí, xeretando e perturbando, porque esses são os que aborrecem, que ficam até o final, como Judas Iscariote. Agora, já, lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos, todos somos iguais. Não é isso perfeito? É algo mais além do perfeito. Não é sublime, mas mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente quando chegarmos lá, teremos chegado onde devemos chegar. Pensei, agora, se isso é tão perfeito, então como será mais adiante? E ele escreve na 7ª dimensão. Ele disse, quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, quando chegar quem? Quando chegar essa pessoa que estaria nele, o ministério de Jesus. Agora há algo aí muito importante, no qual está neste planeta Terra se cumprindo tudo, o da 7ª dimensão da etapa do lugar santíssimo. E
Para Deus manifestar-se nesta terra, sempre o fez por meio de um mensageiro, de um véu de carne. Para a sua primeira vinda, ele se fez tão simples e veio tão humilde e veio de tão comum do povo que o passaram despercebido. E vejam que em sua segunda vinda, ele nos falou numa mensagem e disse: e se ele em sua vinda, em sua segunda vinda, o cumpre como o cumpriu em sua primeira vinda no operário da construção? Creriam nele? O mundo gentil não espera dessa forma. E até os próprios da mensagem não esperariam que fosse de uma maneira tão simples, porque na mensagem Deus em simplicidade, aí ele nos alertou que Deus ia realizar e cumprir o que ia ser o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, de uma forma simples, que se não vigiássemos, iria nos passar despercebido por cima. Agora vejam a forma em que ele em sua primeira vinda o cumpriu e em sua segunda vinda, ao ser em sua obra de reclamação, essa obra que ele estaria realizando em muitas coisas, estaria cumprindo-as. E o mundo diria, e o povo diria: assim não pode ser, porque é que este é assim e este é assado. É que este fala de certa forma, ou que fala dessa outra forma. E os mensageiros que vieram antes dele não eram assim. Pois veja, ele não vem agradar ninguém. Ele, em sua segunda vinda, vem cumprir o que ele disse que cumpriria, que é sua obra de reclamação e reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue. E vem também trazendo, além de trazer bênção aos escolhidos de Deus, vem trazendo juízo. Nenhum dos mensageiros passados podia pregar o dia de vingança do nosso Deus e podia estar falando de juízos sobre nações e pessoas, e que depois isso se cumpriria. Somente o mensageiro final estaria falando isso que eles falaram, mas falando tudo que ele, neste tempo, colocaria em seu coração, em seus lábios, em sua mente e em todo o seu ser para falá-lo. E então as coisas acontecerem. E realizar assim essa obra de reclamação. Porque cada mensageiro que veio durante a dispensação da graça veio em misericórdia, e em nenhum deles esteve essa mudança de misericórdia a juízo. Somente este último mensageiro, que no fim do tempo estava prometido como servo fiel e prudente, ele estaria trazendo aos escolhidos de Deus misericórdia sob esse ministério de Moisés e Elias, e em sua mensagem, no ensinamento, estaria trazendo a fé de rapto. Agora, ele aqui nos diz que ele, Jesus, viria. Ele disse: quando chegar Jesus, vê, aí o vemos fora do trono de intercessão e te julgar segundo o teu ministério. Então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Ou seja, isso não toma muito tempo, 3 dias e meio. Agora, aí há um tempo, 3 dias e meio, é um tempo mais marcado. Ou seja, porque vejam, na primeira vinda foi sexta à tarde, a sábado à tarde e a domingo pela manhã. Não chegou a 3 dias. Em sua segunda vinda, vejam, há um tempo mais marcado, mais definido, aí um pouco mais longo que a primeira vinda. Agora, vejam
Continua dizendo, agora eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. E escreve a ressurreição e sua ordem. Tem que ter uma ordem, porque Deus é um Deus ordenado. Aqui nem comemos, nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra. Pensei, mas isso é maravilhoso. E eu tinha temor disto. Por que eu tinha temor de morrer para vir a isto? Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isso é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali, estávamos debaixo do altar, esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaac e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. O que é que eles estão esperando? Que o Senhor em sua vinda passe pelo paraíso e os traga. Passe pela sexta dimensão, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Ele escreve ali a ressurreição hoje do Novo Testamento, como foi com os santos do Antigo Testamento. Portanto, aí se cumpre plenamente Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor com esses milhares. Vejam, Apocalipse 19 tem múltiplos cumprimentos, como tem muitas escrituras, a maioria. E aí é que se vê, depois que Apocalipse 11 se cumpre, vai à sexta dimensão, e aí vemos Apocalipse 19 se cumprindo, regressando ele da sexta dimensão com os que ele vai ressuscitar. Não pode se cumprir Apocalipse 11 desligado de... Não pode se cumprir Apocalipse 19 desligado de Apocalipse 11. Ou não pode se cumprir Apocalipse 11 desligado de Apocalipse 19. Por quê? São eventos que têm que se cumprir na ordem correspondente. Não pode vir Irineu, ou não pode vir Lutero, ou seja, o grupo deles ou o grupo do irmão Branham. Não pode vir o grupo do irmão Branham a dizer, quando o nosso irmão Branham vier da sexta dimensão, aí é que se cumpre Apocalipse 19. E muitos crentes na mensagem pensam assim. Até os que pensam que o Dr. William Soto vem da sexta dimensão, e aí se cumpre Apocalipse 19. Estão colocando a vaca comendo em cima da árvore. Tudo tem uma ordem divina. Por isso, o livro do Apocalipse, os únicos que o podem entender são os escolhidos de Deus com percepção profética. E o que eles não entendem, ficam calados, orando a Deus e mais adiante o compreenderiam. Apocalipse 19, que é o cavaleiro do cavalo branco e esse exército poderoso, vejam, é para uma luta, uma batalha, aqui na terra, a qual primeiro começa no campo espiritual. Agora vejam que eles ali estão esperando que ele passasse, esperando a vinda, que ele passasse a recolher os corpos, passaria e nos ressuscitaria. Não vai passar para ficar lá, vai passar para estar 3 dias e meio e depois vai regressar. Um tempinho curto. Agora vejam, continua aqui dizendo na mensagem Maná Escondido, é quem estará na terra no tempo da vinda do Senhor. Que estará onde? Na terra, na vinda do Senhor. Ou seja, na vinda do anjo forte,
com o título de propriedade. E o título de propriedade, se vem à terra, é para que fique esse título de propriedade na terra para poder realizar essa obra de reclamação. Não pode se realizar a obra de reclamação sem o título de propriedade. Continua dizendo, no tempo da ressurreição dos mortos em Cristo e no tempo da transformação de nós que vivemos. Ou seja, no tempo em que o Senhor estaria cumprindo sua vinda, que é o tempo da ressurreição e a transformação. E tem que estar na terra esse instrumento. É quem estará nos dando da parte de Deus o maná escondido. E esse é o alimento prometido para cada escolhido de Deus comer no tempo final. Esse é quem estará na terra. Estará onde? Na terra. E receberá o livrinho aberto, o livrinho dos 7 selos aberto. E receberá a ordem de comê-lo, porque é a palavra de Deus, é o maná escondido, a palavra de Deus. Na página 69 do livro dos selos, nos diz, nos falando deste livro, vejam, diz, mas recordem, a Bíblia nos disse em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Correto. Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os simples, os que não se esforçam por ser algo muito grande, porque eles herdarão a terra. As pessoas corromperam a terra e Deus os destruirá, mas os mansos herdarão a terra depois que for purificada. O título de propriedade que tinha se perdido agora está nas mãos do dono original, Deus Todo-Poderoso. Quando Adão perdeu o título da terra e da vida eterna, as mãos imundas de Satanás não o puderam tomar. Então voltou ao seu dono original, Deus mesmo. Vamos ver essas coisas em seguida, porque ali está ele sobre o trono com o título na mão. Isso me faz sentir religioso. O título de propriedade da vida eterna, o título da vida eterna, quando Adão o trocou pela sabedoria, o qual desejava mais do que a fé, então voltou diretamente às mãos do dono, Deus Todo-Poderoso. Que coisa tão tremenda. Aí à direita escreve título de propriedade. Título, propriedade abstrato na vida eterna. E aqui neste outro livro, à esquerda ele escreve, aquilo ele escreveu à direita e isso escreveu à esquerda. O título de propriedade regressou a Deus. Agora, o que está acontecendo? O título está nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele fez um caminho para a redenção, uma maneira de voltar, e algum dia o Redentor o tomará de novo. Agora, vê você para onde vamos? Note bem, neste que está sobre o trono. Agora bem, está esperando a reclamação pela redenção, pela sua própria redenção. O que é este livro da redenção? Este título de propriedade é um título que foi examinado até sua origem. É como o exemplo que demos essa manhã da gotinha de tinta. Quando a tinta caiu no cloro, voltou até sua origem. Aí ele escreve em cima na margem, este título de propriedade foi examinado até sua origem. E quando o pecado foi confessado e caiu no sangue do Senhor Jesus Cristo, ó irmão, é dado um título abstrato diretamente ao Criador, e você se torna um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Sua redenção significa uma posse legítima e completa tudo que foi perdido por Adão e Eva. Oh, irmão, o que deveria ser isso para um cristão renascido? Sua posse legal ao título de propriedade de vida eterna. Significa que você possui tudo o que Adão e Eva perderam. Irmão, o que acha disso?
Aí ele escreve à esquerda Apocalipse 10, do 8 ao 11 para cima, e escreve o título de propriedade. E também, no outro livro, escreve à esquerda, título abstrato, Espírito Santo. O que é o título de propriedade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o verbo, que é a palavra, porque tudo é um, mas tem que estar no lugar correto. À direita também escreve redenção, para cima escreve posse. Agora vejam, ele continua dizendo, ele, aqui na mensagem que estamos lendo do maná escondido, ele comerá esse livrinho, essa palavra, e lhe será doce na boca, mas quando a tiver comido, amargará o seu ventre, ou seja, as perseguições e coisas assim lhe virão. Mas vejam vocês, tudo isso, quando esse instrumento vê que vem perseguições, provas, zombarias, críticas e tudo isso, aí mais contente e mais feliz se sente. E qualquer um poderá dizer, mas como vai se sentir contente com perseguições, amarguras e coisas e críticas e tudo isso e zombarias? Porque está vendo as Escrituras sendo cumpridas. Isso é uma vindicação mais de que esse é o mensageiro final de Deus. E aí o povo pode também identificar os que estariam contra e sendo usados pelo inimigo, como Datã, Abirão, Coré, Judas Iscariote e todos eles. Os de nesse tempo, pois, estão representados nesses do passado. São atores novos do diabo, a serpente antiga, Satanás. Porque assim o diabo opera em todas as eras e em todas as dispensações. Utiliza pessoas para atacar. Mas aí, quando ele vê tudo isso, mais ânimo dá, mais alegria dá para seguir junto ao povo, o qual o recebeu e está se preparando para a ceia das bodas do Cordeiro, para a transformação. Mas terá a palavra criadora de Deus, terá o título de propriedade. O que é que ele está criando? Esse instrumento na vida de cada escolhido de Deus? Ao redor dessa palavra que os escolhidos estão escutando, está criando corpos novos. Está criando essa nova raça. E isso faz a palavra. Nos narizes do mundo inteiro, debaixo do nariz do mundo inteiro, Deus está criando uma nova raça. E será a primeira ocasião em que esse homem receba e coma esse título de propriedade. Consequentemente, nenhum dos mensageiros o comeu. Somente é quem está vivo e resta, o qual ele disse, até a vinda do Senhor. Ou seja, que é quem aí cumpre plenamente o servo fiel e prudente, essa escritura. Porque não pode ter comido o título de propriedade de um mensageiro que já se foi. Se não ocorreu a ressurreição nem a transformação. Porque então, Deus estaria não cumprindo sua palavra. Porque estaria regressando, devolvendo o título novamente a essa dimensão. E Deus não pode ir por cima do que ele já falou. Ele disse que tomou o livro e o trouxe à terra em Apocalipse 10 e o entregou a um homem. Depois disso, e o próximo que ocorrer é a fé de rapto aos escolhidos, ressurreição e transformação. Em nenhum dos mensageiros anteriores isso se cumpriu. Tão simples assim. Adão o teve, mas não pôde comer, não comeu. Regressou à destra de Deus, e Cristo o recebe, e não o come, mas que entrega a um homem em sua vinda para que o coma. E para que se realize a restauração de todos os escolhidos de Deus, a vida eterna física.
Com esse último mensageiro, sim que virá a restauração à vida física, porque já no espiritual temos vida eterna, mas nos falta a porção desse corpo glorificado que Ele prometeu para nós. Agora Ele também ali nos diz na página 114, embaixo, e notem que quando foi aberto o primeiro selo, na forma simbólica, houve um trovão. Então, o que aconteceria quando fosse realmente aberto? Houve um trovão quando o Cordeiro abriu o selo. E o que foi revelado? Tudo foi revelado de uma vez, pois primeiro foi Deus, depois em um símbolo, e finalmente foi revelado. As três coisas. Saiu do trono e no princípio não pôde ser visto, nem ouvido, nem nada, porque estava selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço. E quando ele falou, houve um trovão, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo. Note bem, porque ele disse que seria dado a conhecer nos últimos dias. Vem em símbolo de igreja. Igreja, entendem bem? E isto vem em símbolo de uma igreja. E sabem que há um selo, mas não sabem exatamente o que é ainda. Esse cavaleiro sobre um cavalo branco, mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. E esse é o sétimo selo. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. E ele escreve os selos abertos, não para Cristo, mas para a igreja. Aí à esquerda para cima. E em cima, neste outro livro, ele escreve: quando o selo for realmente aberto, o livro dos 7 selos, aberto para a igreja. Agora ele continua dizendo aqui, na mensagem, sem esse título de propriedade, um ser humano não pode ser restaurado à vida eterna, não pode receber sua herança. Vejam, sem esse título de propriedade, ninguém poderia ser transformado, e menos ressuscitados que partiram. Eles dependem desse mensageiro. Portanto, é muito importante esse título de propriedade, tão importante que ninguém no céu foi digno de tomá-lo, exceto Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, e é também o Cordeiro de Deus. Ou seja, que não é um animal, mas uma pessoa, Jesus Cristo, tipificado com um cordeiro e também tipificado com um leão. Ele é o único digno de tomar esse livro, abri-lo no céu e trazê-lo à terra e entregá-lo a um homem que tem que ser um profeta, porque somente vem a palavra de Deus aos profetas que ele envia de etapa em etapa. Agora vejam algo muito formoso e muito grande e muito glorioso. No céu, não havia ninguém digno. Diz o irmão Branham, ali estava Abraão, ali estavam os patriarcas, ali estavam todos esses personagens e ninguém era digno. Agora foi achado um digno, o Senhor, Cristo, e toma o livro, porque foi digno de tomá-lo. Mas vejam, ele, em sua vinda, em sua descida, em Apocalipse 10, o traz à terra, e então, na terra, encontra um profeta, um redimido, digno de tomá-lo, comê-lo e profetizar. E é achado então, porque vejam vocês, ao esse profeta ter esse título de propriedade, então tem que achar a filhos e filhas de Deus dignos de receber esse título. E então, o que no céu causou choro, causou tristeza, causou
um desespero a João porque não havia ninguém digno. Na terra, esse mensageiro terá regozijo, terá alegria, terá felicidade, porque encontrou filhos e filhas de Deus dignos de receberem esse título de propriedade, de escutar essa palavra, essa mensagem, e assim esse título de propriedade se encarnar, que é o Espírito Santo em suas almas, e ocorrer no momento onde ele disser, sejam transformados, e aí ocorrerá a transformação. Depois dele falar a palavra, a ressurreição, para aqueles que vão ressuscitar. Depois da ressurreição dele, como ocorreu na primeira vinda do Senhor. Agora ele continua dizendo, portanto, haverá um homem aqui com as duas consciências juntas, um profeta dispensacional, que receberá esse anjo forte que desce do céu, e receberá dele o título de propriedade dos céus e da terra, o livrinho que está selado no céu com 7 selos, o qual será tomado e aberto e trazido à terra e entregue a um homem. Haverá um profeta na terra, com as duas consciências juntas, um profeta dispensacional. Isso nos fala ali na página 90 do livro dos selos. Isso sim, que foi um jubileu. E um tempo muito tremendo quando aquele cordeiro saiu. Vê você? O livro dos mistérios ainda no céu está selado. Você diz, está meu nome? Não sei. Oxalá. E se seu nome está, é que foi escrito ali, antes da fundação do mundo. Como você sabe que o seu nome está escrito ali? Porque você foi digno hoje de escutar o ensinamento sobre carpa e está conectado e está recebendo tudo o que Deus, em sua manifestação final na vinda do Filho do Homem com seus anjos, estaria dando a conhecer a igreja noiva, porque ele vem pela sua noiva. Todo o conteúdo desse título de propriedade, e você pode agora mesmo escutando essas palavras, irmão José, e está meu nome ali? Eu te digo, você está recebendo o ensinamento sobre carpa, sobre tenda? Sim, claro que sim, pois seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Já não é ou melhor, um talvez, ou um talvez. A evidência de que seu nome está escrito aí é que você está recebendo o ensinamento sobre carpa, tão simples assim. Mas a primeira coisa que representava aquela redenção foi o cordeiro que foi degolado desde antes da fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, o abriu e tirou os selos e o enviou à terra, ao seu 7º anjo, para revelá-lo ao seu povo. Ele desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular, a flecha para a pedra angular. E ele escreve ali, 7º anjo dispensacional, que consequentemente tem que estar na terra, para que isso fosse uma realidade. E com esse título de propriedade no meio da raça humana, ele poder realizar sua obra de reclamação. Vimos esse digno no céu. O vimos e foi o Senhor. Mas na terra, vimos quem foi digno e foi encontrado na terra para recebê-lo. O último profeta mensageiro dispensacional que está vivo na terra. E também vimos os dignos de recebê-lo, os escolhidos e escolhidas de Deus. Portanto, continua dizendo um pouquinho mais adiante, sendo que o maná escondido é a palavra de Deus, então queremos que Deus sempre nos dê esse alimento espiritual, por meio do seu Espírito Santo, através do seu servo correspondente ao último dia. Assim como o Espírito Santo é servo de Deus para servir a Deus em tudo, encontramos que o instrumento que ele tiver será o servo através do qual o Espírito Santo se manifestará e nos trará o alimento espiritual para a nossa alma, o maná escondido.
Foi para mim uma bênção e um privilégio grande poder me dirigir a todos vocês nesta pequena conversa e mostrar-lhes como esse título de propriedade veio à terra e é entregue a esse digno e depois aos dignos. Ou seja, somos os dignos de Deus aqui na terra, porque recebemos esse título de propriedade, o qual Ele está nos dando por meio da Sua palavra. É o Espírito Santo em forma de letra, de palavra, de voz, de mensagem, de ensinamento, nos trazendo o que tanto desejávamos, que é essa fé de rapto e transformação. Que Deus continue abençoando, que Deus os guarde. E podemos colocar o tema, o título de propriedade, regressando à raça humana, ou seja, regressando aos dignos, porque somos dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. Fomos encontrados dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus os continue abençoando e ajudando em tudo. E o que não entendam agora, entenderão mais adiante. E se não, no novo corpo, vamos compreender e vão compreender tudo o que Deus estava realizando. E a terceira etapa, em seu cumprimento, realizando correspondente a cada fase. E como eu sempre disse, amo a terceira etapa. Me encanta a terceira etapa, porque é algo que vai dia a dia se cumprindo. E assim o inimigo está, como dizemos, está louco e sem ideia. Não sabe nem o que está acontecendo, está andando em círculos. Somente os escolhidos de Deus sabem o que está realizando o Senhor, tanto em suas vidas, como em nossa era e em nossa dispensação. Deixem-nos, eles, mordidos, como nós dizemos, é um ditado, e esse trabalho que o mundo está fazendo, e depois vejam, virá um aperto de fora forte, que depois se converterá numa perseguição, mas vejam vocês, tudo isso já está no programa divino, e já quando isso ocorrer, já estaremos bastante adiantados, se não já alguns transformados e alguns ressuscitados. Isso vamos ir vendo através da mensagem e os escritos que irão escutando, talvez nas próximas conferências, nas próximas conversas, Deus vá nos mostrando, numa um pouquinho, no outro pouquinho, e você irá vendo como tudo isso irá se realizando. E esperamos e desejamos que para esse tempo tudo já tenha ocorrido para não estar muito tempo em aperto nestes corpos. Quanto mais coladinho estiver no tempo do cumprimento da ressurreição, melhor ainda. Antes disso, sim, vai chegar a ter, além do mensageiro, pessoas vão ter já essa autoridade, estando nestes corpos, com a direção do mensageiro. O mundo estaria em nossas mãos, assim como está no mensageiro, do qual irão vendo certas coisas ocorrer e que não vai se dizer como é que vão funcionar ou estejam funcionando, para que não haja imitações. Que fale o que fale, que diga o que disser. Ao final ele disse, o Senhor rirá deles, porque Ele sabe que é o Espírito Santo quem realiza toda a obra e é quem está respaldando o seu mensageiro e os escolhidos também. Nós continuemos cumprindo a parte de escolhidos, de predestinados, de filhos e de filhas de Deus. Os demais, cada um que continue cumprindo a parte que lhe corresponde e tem que cumpri-la bem. Cada um a cumpre bem,
no grupo que corresponde, para que depois, em seguida, receba tudo o que tem que receber por suas ações. Portanto, tem que levar o trabalho e fazê-lo bem. Os escolhidos vão levá-lo bem, porque vão receber depois da transformação. Os demais têm que levá-lo, realizá-lo bem, para que recebam a grande tribulação, os juízos divinos. Vem? Ou seja, que cada um vai receber tudo o que está semeando e depois colherá. Bom, oremos por Israel, por essa situação que está se realizando, a qual sabemos que vai desembocar nessa terceira guerra mundial, que será atômica. Todas essas pequenas guerras mostram e assinalam essa guerra que virá, que já será na grande tribulação. Portanto, antes de que chegue esse tempo, oramos por Israel para que Deus os ajude em todo momento e que sejam selados os que faltam por serem selados desses 144 mil. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.